E aí, beleza? Eu sou Eric Wendel e essa é uma super videoaula sobre como criar uma API completa usando somente o Node.js Core. Muita gente curte usar bibliotecas para a criação de web APIs como Express, Fastify, Rapid.js, Nest, Koa e por aí vai. Só que todos eles herdam os métodos nativos do módulo HTTP do Node.js. Primeiro nós vamos construir as camadas do nosso projeto usando o padrão de projeto NLayers. Nós vamos usar o padrão repository para acesso a dados e o padrão factory para geração de instâncias, além de conhecer as funcionalidades nativas da linguagem. Para essa aula você vai precisar ter em sua máquina o Node.js na versão 14 instalado, além de algum terminal que execute comandos shell. Galera, nosso canal do Telegram continua ativo. Se inscreva, é de graça e você recebe todas as notificações direto no seu celular ou computador. Ah, e eu estou produzindo muito conteúdo por aqui. Toda semana tem conteúdo novo, eu conto com o seu like e a sua inscrição para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para você e recomende para outras pessoas. Bom, chega de falar e bora para a demo. Bom, como de costume, eu criei uma pasta vazia aqui para a gente começar o nosso projeto. Então, dentro dessa pasta, cria lá já uma outra pasta chamada Web API, que vai ser o nosso projeto. E vou já começar a criar as nossas camadas. Então, eu criei aqui uma pasta chamada src, vou entrar nela e agora eu vou começar a criar. Então, ó, eu vou criar uma pasta entities para guardar as entidades do nosso sistema. A pasta repositories para fazer acesso a dados a banco de dados. Vou criar aí os services, né, para toda a lógica de negócio que a gente tiver. Vou criar também factories, né, para a gente gerar as nossas instâncias usando o padrão de injeção de dependência e muito mais. E vou criar aí o nosso index.js, que vai ser a nossa camada de apresentação, né, vai ser a nossa API propriamente dita. Show de bola! Vou aqui só voltar para a raiz do projeto e vou criar um database também. Para a gente não perder tempo, cara, porque nosso objetivo não é banco de dados hoje, nós vamos trabalhar com banco de dados em arquivo. Então eu vou criar aqui já uma base com um JSON e a gente vai manipulando, né, adicionando arquivos, adicionando dados dentro desse arquivo. Beleza, então ó, dentro de database, cria um data.json, cria um array lá e vou passar um ID 1, vou passar um name, Xuxa da Silva. Vou colocar que a idade dela é 100 e o poder dela é que ela é anciana. Oh, aí sim. Beleza, essa aí é a base, né? Então, com essa base de dados, a gente vai adicionando novos itens aí, né? Novos heróis para dentro do nosso arquivo. Vou criar aí o nosso Hero Repository, né? Que vai ser responsável por manipular os dados do nosso banco de dados. Então, vou criar aí já, e por padrão já expõe aí com o Hero Repository. Vou criar um construtor e ele vai receber o arquivo aí como dependência. E eu já vou criar os dois métodos, né? Eu vou criar o find. Então, ó, para fazer o find, primeiro eu tenho que ler o arquivo, né? Então, eu vou pegar de dentro de fs promises, tanto o read file quanto o write file, pra gente criar depois. Lembrando que vai ser async, né? A gente vai trabalhar com promises. E eu vou criar aqui um método utilitário privado, né? Que vai chamar current file content, pra gente pegar o que tem já ativo dentro desse arquivo. Então, ó, eu vou ler lá o nosso arquivo, já vou transformar em JSON e retornar ele em seguida. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todo o conteúdo desse arquivo e aí, se alguém não mandar o ID, eu retorno tudo. Se mandou o ID, aí eu faço o filtro, né? Então o filtro vai ser o nosso find por ID, né? E aí a gente passa o nosso ID. Beleza? Então esse é o nosso acesso a dados, né? Agora a gente vai fazer também o nosso create. Então, ó, aqui embaixo eu já vou fazer um teste, né? Só pra gente ver se tá tudo funcionando certinho. Vou passar o file, vamos pegar lá do nosso database. E vamos fazer um find já, né? Pra gente ver se vai retornar esses dados. Já coloca o .cat também, para caso dê algum erro, a gente sabe que faltou alguma coisa. Beleza, vou voltar lá para nossa pastinha, entrei em repositories, rodei node repository, ó. Trouxe o Xuxa da Silva, trouxe a idade, então tá funcionando legal. Perfeito. E eu vou precisar com 1, né? Porque o ID da Xuxa que tá lá é 1. E ó, retornou certinho. Então beleza, mano. Aparentemente tá funcionando. Vamos criar também o create agora. O create vai receber os dados. Ele vai pegar o dado atual, né? O que tem lá no arquivo atual. Em seguida ele vai fazer um push, né? Porque é um array. Em seguida ele vai salvar, né? Sobrescrever todo o conteúdo que estava no arquivo
pelo conteúdo aí do nosso current file com o item novo adicionado. Feito isso, eu quero retornar o ID, né, pra gente falar pro front-end, né, quem quiser usar o ID depois, fica fácil para trabalhar. Do mesmo jeito que a gente fez, vamos fazer o create aqui embaixo pra gente testar. Então, ó, vou usar um create, vou passar o ID 2, passo um chapolin, não vou passar todos os dados agora, né, só vou passar esses aí pra gente ver. E do mesmo jeito que a gente fez embaixo, uso o Daniel Cat só para ver se está funcionando. Então rodei, trouxe aí o ID 2. Se a gente olhar lá, o Chapolin tá certinho, né? Mas beleza, pode deletar ele daí porque a gente não quer deixar suja a base, né? Nosso item tem que ter exatamente essas propriedades, como name, age e power. Perfeito, mano. Deixa comentado aí para não esquecer como usar. Agora dentro da Service a gente vai criar aí nosso Hero Service. Então cria a nossa classe do Hero Service. E essa classe, ela é responsável por fazer regra de negócio, né? Então como a gente não tem regra de negócio, ela só vai fazer aí a rota dos dados, né? Só vai receber a informação e chamar a repository, né? Fazer um deparo. Então por dependência, né, pelo construtor, a gente recebe o repository e a gente vai replicar os nomes aí, né? Então vai ser o find por ID. Replica aí, né, cara? Como é muito parecido, onde está o item ID, a gente define data e aí muda para create. Beleza, mano. Tá ficando bem sênior, né, cara? Vamos criar a nossa factory agora. E a factory eu vou criar como uma função, né? Que ela vai gerar a nossa instância. Eu já dá um módulo export, generate instance. E agora vamos importar os nossos itens lá. Então eu vou reportar primeiro o nosso Hero Repository, que está lá dentro de repository. Vou importar também a service. Já modifica aí para service. Então, ó, vamos instanciar, né? Primeiro, o Hero Repository precisa do file, né? Ele precisa saber onde está o caminho do arquivo. Então, vamos pegar do path, o join, para a gente normalizar o nosso arquivo. E vou falar que a partir dessa pasta, volta aí 2 pastinhas e vai ser o data.json. Feito isso, passa para dentro do file e passa o file name, mano. Beleza, então o Hero Repository está pronto. Agora o Hero Service precisa receber essa dependência aí no construtor. Então eu vou falar que vai ser o Hero Repository. Em seguida ele retorna somente o Hero Service. Quem quiser manipular dado, né? Quem quiser manipular alguma coisa do nosso sistema, vai manipular a partir da Service, né? O Repository é sempre chamado a partir da Service. Ninguém pode acessar ele diretamente. E a gente pode testar se está funcionando aqui embaixo, né? Ó, vou dar um find, vou dar um then aqui igual a gente fez. E vou voltar aí, vou para Factory e roda a Factory. Ó, deu algum problema, né? Falou, ó, não posso ler um ID de undefined. Então, ó, aqui, lá no Service, né, a gente copiou e colou, mas esqueceu de modificar o nome, né? Modifica aí para Create, agora vai funcionar, né? Vamos ver. Rodei, então trouxe a informação lá e trouxe algumas outras informações também. Por que ele trouxe null e null ali? Porque provavelmente o nosso then, provavelmente o nosso then mandou mais 2 argumentos para dentro do nosso... Não. Por que ele retornou 2 itens ali? Porque provavelmente eu não comentei direito o dado dentro do repository, ele acabou gerando um dado inútil para a gente. Mas não tem problema. Agora a gente vai criar a nossa API, né? Então para criar a nossa API não vamos instalar nada, né, cara? Vamos usar o módulo HTTP. Vou criar aí um handler, né, que vai ser a nossa função para manipular o servidor. Vou criar um server, passando um handler. Ele vai ouvir para uma porta, então cria a porta aí na 3000 e passa para o listen. Em seguida eu vou deixar só um log aqui para saber se está rodando ou não. E vou rodar lá um node nesse arquivo. Então volta tudo, roda node na index. Aparentemente funcionou. Só que eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou inicializar um projeto no Node.js para criar alguns scripts e ficar mais fácil de visualizar esses dados. Então dentro do package.json, vou colocar lá start, então vai ser a node src index, e aí pode rodar o npm start, então rodou certinho. Só que eu quero também que tenha live reload, né? Eu quero que não precise ficar reiniciando o servidor toda hora. Então vamos instalar o nodemon. Então eu instalei o nodemon, e aí eu vou replicar esse aqui, vou chamar ele de npx nodemon src index, né? Por que npx? Porque se você tiver instalado o nodemon globalmente, seu npx ele vai olhar para o global, né? Mas eu quero sempre que ele olhe para o que tem instalado local, né? O que tem nesse projeto. Então o npx força a visualização para dentro da nodemon.
Roda aí então, npm run dev, funcionou legal, agora a gente começa, né, cara? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um response end aqui, só para ver se a nossa API está retornando certinho, então eu vou usar o curl, né, que tem aí nos terminais shell no Windows, eu não sei se tem, mas usem o git bash, né, ou qualquer outro para fazer esse curl aí. Beleza, vou lá pegar de dentro do request a URL e o método. Vamos ver o que retorna nesses dados aí. Vou dar só um response end para ele retornar para quem chamou. Então vou dar um curl nesse cara e ó, retornou lá URL barra método get. Se eu alterar aqui para "-x post", ele falou, olha, a URL é barra e o método é post. Se eu colocar barra high, olha que legal, retornou barra high. Se eu mudar para delete, mudou para delete o método. E se eu adicionar mais um lá na nossa URL, ele adicionou ali. Então o que a gente precisa fazer com isso? A gente precisa criar um padrão para a gente saber qual é a rota que a gente vai chamar, né? Como é que a gente vai extrair esse dessa URL e como é que a gente vai saber qual é a URL que foi chamada. Com isso em mente, o que nós vamos fazer? Vamos primeiro fazer um split nessa URL pelas barras. Então a primeira barra é sempre do path, né? Então eu vou colocar o first, que essa a gente não vai usar. Depois dela vinha a rota, né? Então foi o barra high, né? Então era o barra, depois o high e depois tinha mais uma barra para quando viesse algum ID. Então eu já vou colocar aqui que vai ser o nosso ID. E aí com isso, o que eu quero fazer? Eu quero injetar esse ID aí lá no request. Mas antes vamos só dar uma olhada aqui que tem nesses dados aí. Ó, salvei, vou rodar lá o curl de novo e ó, ele falou, ó, o route veio o high e o ID veio 1. Cara, aparentemente é isso, né? Beleza, vamos injetar ele então no nosso request.queryString e vou passar o ID, vamos ver como é que ele salvou esse dado. Rodei, só que ó, o ID deu certo, só que ele veio como string, né? Só que pô, é um tipo numérico, né? É melhor já fazer o parse, né? A gente já validar se é o tipo que a gente precisa mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar aqui, se ele é not a number, né? Por exemplo, se ele é not a number, se vê um ABC ou se vê qualquer outro dado que não é um tipo numérico, ele retorna o ID do jeito que veio, né? Ele nem vai fazer nada. Mas se ele saber que é um tipo numérico, ele já faz o parse pra gente e retorna o inteiro aí. Então, ó, o ID retornou certinho e é isso aí. Pode remover esse console. E agora o que eu quero fazer? Eu quero criar uma rota a partir de uma chave, né? Então vai ser o barra route, o método. Aí fica inteligente, né? Bem parecido com o que os frameworks tradicionais fazem para identificar a rota. Rodei lá, ó, ele veio barra high, delete. Só que o que eu quero fazer? Eu quero deixar tudo minúsculo, né? Então dá um to lowercase, rodei e ó, agora sim, tá barra high. Agora sim, tá barra high, delete. Com isso em mente, o que a gente pode fazer? Vou criar aqui um header, né, default, porque o nosso objetivo é que a nossa API retorne sempre JSON. Então vai ser um content type application JSON. Em seguida eu vou falar, ó, você vai retornar por default 200 com o content type ali JSON. Se ninguém alterar, né, se não der um erro 500, se não der um bad request, ele vai sempre retornar 200. Então rodei, vou passar o menos i para retornar também os headers e veio lá, ó, o nosso application/json, não veio nada ainda na resposta porque a gente não colocou nada no end ainda. Perfeito, então vamos criar as nossas rotas agora. Para criar as nossas rotas, eu vou deixar uma rota default, para caso não encontre alguma coisa, né, para uma rota 404, por exemplo, eu vou falar, olha, ele vai retornar sempre hello quando for 404. E vai retornar esse cara aí. Em seguida, o que eu quero fazer? Eu quero criar a rota para o listar, né? Então, para o nosso find all, vai ser o heroes::get. Quando bater lá um heroes e for o método get, ele vai chamar essa função. E aí o que a gente quer fazer? A gente precisa primeiro pegar lá, né, para verificar se tem um ID dentro da queryString. E em seguida eu vou retornar um response end só para mostrar, só para ele devolver para o terminal aí. E vamos ver se isso vai funcionar. Então eu vou fazer aqui com que o nosso método escolhido, né, nosso chosen, vai ser o routes na posição key. Então vai ser lá o heroes::get. Só que se mandou alguma rota que não existe, né, por exemplo um barra high, ele vai retornar sempre a rota default. E aí a gente não tem nenhum erro aí no nosso sistema.
Em seguida, a gente chama a função passando o request e o response. Aí fica bem sênior, né, mano? Então, ó, vou rodar o curl direto do localhost, retornou hello, que a gente realmente não tem nenhuma barra, né, não tem 100 rotas, mas se eu passar a barra heroes, pode ver que ele bateu na nossa rota e mostrou lá o ID undefined. Se eu passar a barra on, agora sim retornou o nosso ID. Perfeito, mano. Agora o bagulho tá ficando muito doido, né? Vou fazer o seguinte. Na raiz do projeto eu vou criar um script para adicionar esses curls que a gente está usando. Então eu vou colar lá e eu vou colocar um echo, requesting all heroes. Em seguida eu vou pegar só o flash, né? Então coloca aí. E aí a gente entra dentro dele e a gente pode rodar um bash script. Então, ó, ele bateu os dois requests, a API já mostrou ali, ó, no primeiro veio o vazio, no segundo veio o ID. Perfeito. Com isso em mente, vamos pegar a nossa factory, né, pra gente fazer o nosso start. Então, de dentro da factory, ele retorna o generate instance e, na verdade, o instance é um hero source. Então, com esse source, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o heroes e vou fazer o find já passando o ID. Olha que bonito, né, cara? Ficou bem facinho de trabalhar agora. Ao invés de colocar no end, eu vou colocar no write. Então, eu vou dar um JSON stringify, vou passar o results e passo o heroes. Em seguida, olha que lindo, cara, a gente pode rodar o nosso projeto e aí ele já retornou aí todos os itens pra gente. Inclusive, o Xuxa da Silva veio ali sozinho, tá vendo? Ó, no segundo request, ele conseguiu trazer somente a Xuxa da Silva. Perfeito. Então, vou colocar só uns barra N aqui, né, pra ele pular algumas linhas, pra ficar mais bonito de entender. Só que, aparentemente, o nosso bash não entende esse barra N, né? Então vamos usar o SH no lugar do bash. Com o SH ele pegou a formatação. Então, ó, para listar todos os heróis, trouxe o Xuxa da Silva, trouxe uns null que tá perdido lá também, que daqui a pouco a gente remove. E tem o Flash também, ou o Xuxa da Silva, né? Não sei de onde eu tirei Flash, né, mano? Mas tá a Xuxa da Silva lá. Beleza, cara. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou fazer o post, né, pra gente cadastrar um item novo lá. Então eu vou passar como data binary e eu vou passar um dado inválido pra gente primeiro fazer a validação do nosso request. Então eu vou passar localhost 3000 /heroes e vou dar um echo lá, igualzinho a gente fez. E vou falar, ó, tô tentando fazer um request aí com dado inválido. Então, ó, ele bateu na hello, né, porque essa rota não existe como post. Então eu vou criar aqui o nosso heroes e eu vou criar uma entidade, cara, que qual que é o objetivo dela? Além de mapear os dados, né, identificar ali que vai ter o nome, o ID e a idade, ele também vai validar se os dados da entidade estão corretos. Então vamos criar já classe hero, exporta ela para não esquecer. E aí dentro do construtor, ele vai receber o nome, o name e o age, né? Igualzinho tá aqui, ó. Então, ó, se tá o nome, o name e o age, vai ter as mesmas propriedades. E esses null pode já matar, né? Porque esses null tá perdido aí. Perfeito. Então, ó, veio o ID, name, age, o power. E eu vou fazer o seguinte, né? Para cada um deles, eu vou adicionar para o this, né? Que ele vai virar um membro da nossa classe. Feito isso, eu já vou fazer o nosso método de validação. Então, vamos só instanciar aqui pra gente ver se vai funcionar. Então, ó, vou passar um chapolim aqui, a idade dele é 100, o poder dele ele tem super força. Né? E aí eu vou chamar aí o nosso Hero is Valid, só pra gente ver se tá funcionando. Então volta tudo, né? Vai lá pra dentro da pasta entities e roda node hero. Então, ó, o valid tá undefined porque não retornou nada ainda. O que eu quero fazer? Primeiro eu quero pegar todas as propriedades que tem na minha instância, né? Então, ó, uso getOn property names e passo this para ver se ele vai retornar só as propriedades que a gente criou. A gente não quer que retorne as funções, somente as propriedades. Rodei, retornou ID, name, age, power, então aparentemente está certinho. O que eu quero fazer? Eu quero pegar lá a quantidade de itens que estão inválidos. Então eu vou considerar inválido como o item que estiver vazio. Então primeiro eu vou fazer um map, né? Eu vou entrar em cada uma dessas instâncias, vou quebrar a linha aqui. Para cada propriedade, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o exclamação duas vezes para converter esse valor que veio em uma propriedade booleana, né? Então, ó, se ele tiver vazio, ele vai retornar false. Se tiver qualquer valor nele, ele vai retornar true. Então vai ser o this
na posição property. Então seria o this.id, o thisName, o this.age e assim por diante. Se tiver vazio, ele vai retornar aí pra gente. Se não estiver vazio, ele vai retornar null. Se tiver vazio, ele vai retornar aí uma mensagem falando que essa propriedade, ela tá perdida aí, né, cara? Precisa realmente passar valor para ela. Por que eu tô passando null? Porque depois eu posso filtrar e remover todo mundo que for null. Né? Mas vamos ver antes. Vamos ver o que veio nesse inválido. Então, ó, todos vieram null porque não tem ninguém válido ainda. Só que se a gente for pro código, remover uma propriedade aí, rodar, ali veio, ó, o name tá missing, né? E trouxe todos os outros null também. O que eu quero fazer? Vou deixar aí o name, né? Vamos só fazer o filter. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o item, faz também a conversão para boolean, né? Usando 2 vezes a exclamação. E aí se estiver vazio, ele não vai retornar, né? Então ele só vai retornar os que não estiverem null ou undefined ou vazio. No caso, as nossas propriedades que estão inválidas. Então, ó, retornou vazio. Se eu remover o ID, ele falou, ó, o ID, ele tá aí perdido, né, cara? Estamos precisando colocar o ID, então não vai conseguir ter uma instância válida. Se remover o name, olha lá, a mesma coisa, name is missing. Perfeito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai falar, ó, esse objeto aí só vai ser válido se a quantidade de itens inválidos for igual a 0. E se tiver erro, a gente passa aí as mensagens que a gente acabou de criar. Mas tem uma coisa aqui, né, cara? O ID eu não quero que as pessoas passem, né? Eu quero que eu gero ele dinamicamente. Então eu vou usar aqui o nosso mathFloor para arredondar o resultado. E eu vou pegar um dado randômico de 0 a 100. Vou pegar um dado randômico de 1 a 100 aí pra gente criar o nosso ID. E para fazer, né, cara, com que seja mais difícil desse valor seja... Para fazer com que esse valor seja difícil de repetir, né, pra gente criar 2 IDs iguais, eu vou pegar exatamente o milissegundo exato que a gente criou essa instância. Aí fica mais difícil de criar, né? Então, ó, o ID não vai precisar mais. Vamos passar só o hero. Agora sim, ó. Ele retornou lá valid false. O ID tá precisando porque aparentemente o ID é um not a number, né? Oh, faltou fechar, né, mano? Fecha o random lá em cima e manda rodar. Vamos ver agora. Agora sim, né, mano? Ó, o ID veio, um ID doideira lá, veio como valid true. Rodei mais alguma vez, ó. Pode ver que os valores estão retornando diferentes. Pode comentar aqui embaixo, né, para não ficar log perdido. E agora lá no nosso index, a gente chama esse model aí, né, nossa entidade de herói. Então eu vou criar agora a nossa rota de post, né, para cadastrar um herói. E eu vou fazer o seguinte, né, eu já vou informar aqui que o que a gente vai trabalhar é um async iterator, né. Então, para você que nunca viu essa sintaxe antes, o for_await ele serve para iterar dentro de funções assíncronas, né? Então, funções que recebem, por exemplo, o request.onData, né? E aí a gente consegue, para cada evento novo que chegar, ele vai cair dentro do for. O que seria um evento novo? Para o nosso caso, cada novo request, cada novo cliente que requisitar a nossa API, mandando os dados aqui para a gente, vai entrar dentro do nosso for, beleza? Então, eu vou fazer um JSON parse dentro desse dado, né, porque ele vem um array buffer, e aí a gente já pode ver se o dado está certinho. Em seguida, eu vou chamar o response end com um array aqui perdido, por enquanto. Beleza, então, ó, tô na raiz do projeto, vou rodar o script, e ele retornou o array no script, lá no nosso terminal retornou como dado inválido, porque é o objeto que a gente passou, né? Não estamos validando ainda. E para validar, a gente chama o nosso hero, passa o item, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o isValid dele e vou capturar o erro e o valid, né? Pra gente ver se tem alguma coisa. Então, ó, se ele não tiver válido, a gente dá um response write head, a gente vai falar que é um 400, né? Vai ser aí um bad request. A gente passa também o nosso erro aí para ele como string, né? E aí eu vou pegar todo o array que ele retornou e eu vou separar ele só por vírgula. Em seguida, eu vou dar um return response.end. Bacana, olha que legal, ó, retornou erro, name is missing, age is missing, power is missing. Por quê? Porque a gente não passou nenhuma propriedade que era correta para criar um herói. Perfeito, mano.
Beleza, se tiver válido então, a gente pode ir lá mandar criar, né, porque nosso repositório já está pronto. A gente sabe que ele retorna o ID quando termina. E eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar 201, né, que é o status HTTP created, sempre com o nosso default header, que vai ser JSON. E aí eu vou mandar um write, né, e aí a gente passa o nosso stringify com o success, e eu vou falar, ó, o user foi criado com sucesso. E em seguida a gente passa o ID também, para caso precisar usar em alguma requisição posterior. Em seguida, dá um response.end e é isso, né? Vamos ver agora então. Dentro do nosso script lá, eu vou replicar esse script e eu vou falar, olha, creating Chapolin, né? Vamos criar agora um Chapolin. Então o name tem que ser Chapolin, o age tem que ser 100 ou qualquer outro valor, e o power dele vai ser strength, né? Que ele é super forte. Fechado, né, cara? Só vamos dar uma olhada lá o que tem. Mandei o request, né? Rodei o script, ele criou o Chapolin lá e criou certinho, né? Já criou com o nosso padrão de novo, já criou com o name certinho, o age, o power e assim por diante. Só que ele vai continuar replicando, né? A única coisa que está mudando de um para o outro é o ID. Perfeito, cara. O que nós vamos fazer agora, né? Vamos só comentar aqui uma parada importante, né? Repara que a gente está dentro de um for e a gente está usando return, né? Por quê? Porque eu sei que cada um dos requests ele vai ser um cliente único, né? Então eu posso parar a requisição logo depois que ele mandar esse JSON. Só que no caso de um upload de arquivo, por exemplo, pode ser que ele chame mais de uma vez. Por quê? Porque um arquivo eu posso mandar ele sob demanda. Então para o mesmo cliente ele vai bater ali 3, 4 vezes para fazer o upload completo. Na nossa API, como a gente sabe que cada cliente só manda um request por vez, só manda um dado por vez, não tem problema a gente colocar um return para parar as requisições. Vamos comentar isso para não esquecer. Então, ó, só jogamos o return aqui, pois sabemos que é um objeto body por requisição. Se fosse um arquivo, né, que é o exemplo que eu falei, ele vai subir, que ele sobe sob demanda, ele poderia entrar mais vezes em um mesmo evento. Então a gente removeria o nosso return, beleza? Só que é mais detalhe, né? Para caso você estiver fazendo alguma coisa em casa. O que a gente vai fazer então? Eu vou guardar o resultado, né, desse create, porque eu quero pegar o ID dele. Eu vou dar o print do mesmo jeito que a gente já tinha feito no outro. E vamos ver se rodou. Então, ó, criando o Chapolin, usuário criado com sucesso e já retornou o dado. O que nós vamos fazer? De vez a gente ficar rodando esse script aqui, vamos adicionar lá no package JSON como teste, né? Que isso aí poderia ser o nosso teste. Então vai ser o sh script, roda npm test ou npmt e ele executa o nosso script. Beleza. O que eu quero fazer? No Unix, ele tem um comando chamado jq para manipular dados JSON. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar imprimir esse create, com o resultado que veio, eu quero pegar somente o ID dele. Vamos ver se deu certo. Então, ó, roda npm test ou npmt, rodei ele, retornou lá só o ID. A mensagem para mim eu nem quero por enquanto. Eu quero esse ID para que eu possa bater na API lá e obter somente esse item que eu acabei de criar. Então eu vou replicar esse request e vou falar que eu vou fazer o request do Chapolin. E aí eu passo a variável do ID para dentro dele. Feito isso, rodei e olha que lindo, cara. Trouxe o Chapolin conforme a gente queria. Bom, remove esse ID aí, que a gente não precisa ficar imprimindo ele na tela. E aqui a gente começa a pensar nas coisas legais, né, cara? Mas a gente tá testando o caminho feliz. E se desse algum problema no meio do jogo aqui? Se por algum motivo o arquivo não existisse, ou o formato do arquivo tivesse inválido, como é que a gente pega essas requisições, né? Vou criar aqui um promise reject e vou falar que essa rota aqui, só pra gente testar o que daria de erro. Então, ó, rodei no npmt, ó, ele travou o sistema, a minha API não retornou nada e o Node ficou travado. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa manipular esses erros. Então, eu vou criar aqui um handle error e ele vai ser uma closure, né? Ele vai ser uma função que retorna uma outra função. Então, qual que é a ideia? Eu vou preparar essa função passando response e quando acontecer um erro, ele já tem o valor do response ali para poder mandar a informação para o cliente. Fica bem sênior isso aqui, né, cara? Então, ó, eu já vou dar um console log aí para falar que deu erro no sistema, mas por padrão a gente não retorna para o cliente que deu erro. Então, eu vou só retornar
que é um status 500, que a API deu problema, e eu vou fazer um response write, né? E aí faz o stringify, e aí eu retorno só internal server error. Por quê? Porque eu não sei que erro que deu interno na minha máquina. Beleza, e em seguida retorno o response.end. Feito isso, a gente pode retornar um catch, e a gente pode usar o ponto .catch, que a gente vai usar o handle error passando response. Então, quando cair no catch, quando o catch for chamar, ele vai chamar somente o erro, né? Porque o nosso response já está dentro da função. Por que eu posso usar ponto .catch? Porque eu sei que todas as nossas rotas, elas retornam aí uma promise. Perfeito. Então, ó, roda lá o npm test e ó, quando eu fui requisitar o Chapolin, ele deu internal server error, que é a nossa seção lá em cima. Então, aparentemente está funcionando, né? Ó, pode ver que as outras duas rotas lá, os outros dois requests, deu a mesma coisa. Beleza, então aparentemente se eu mudar esse cara de lado, deixar lá no heroes.post dentro do for, vai ser a mesma coisa, certo? Vamos rodar aí então. E ó, ele retornou ali que deu ruim, ele sabe qual que é a rota que deu ruim. Só que, cara, pro creating, né, ó, tanto pro wrong body quanto o creating Chapolin, aparentemente ele nem pegou essa exceção, né? Ele retornou vazio por algum motivo. Por quê? Porque os async iterators, né, eles trabalham de uma forma um pouquinho diferente, né? O contexto deles muda um pouco diferente, então a gente precisa ter um try catch aqui dentro dele. Então eu vou recortar tudo isso, vou jogar o try catch lá dentro, e aí eu faço o nosso handle error, igual a gente fez lá embaixo, né? A gente passa o response, e aí já passa o erro em seguida, porque é nesse momento que ele vai executar. Se eu rodar agora sim, ó, o create Chapolin deu internal server error, o requesting with wrong body também, e assim por diante. Agora sim, né, mano? Agora tá funcionando lindamente. Beleza, eu vou só comentar esse promise reject aí pra você saber, né, como capturar ele. E vou mandar rodar. Mandei rodar. Tá funcionando, então é isso que a gente quer. Pô, você viu que louco, mano? A gente criou model, a gente criou vários e vários padrões de projeto, a gente conseguiu criar uma API de ponta a ponta, né? Além de manipular todos os possíveis erros do nosso sistema. Galera, eu reuni todos os problemas que eu passei em produção, ferramentas que eu usei e principalmente atalhos que eu encontrei lá no meu treinamento de aplicações servers. Se você quer dar o próximo passo em Web APIs, esse treinamento é o melhor que eu tenho para te indicar. O link já tá na descrição se você quiser dar uma olhada. Ah, e pô, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e comentar sobre o que você achou desse modelo de aulas aqui nos comentários. Eu sei que na vida real talvez não vale a pena construir uma aplicação com 0 frameworks, mas é importante saber que você não é refém de ferramentas. Se por algum motivo esses frameworks ou bibliotecas que você usa hoje em dia pararem de funcionar, você já sabe como funciona por debaixo dos panos. Eu quero pedir a sua sugestão de conteúdo aqui nos nossos comentários para os próximos vídeos. E claro, compartilhe sem dó esse vídeo nos seus canais como WhatsApp, Slack, Telegram e Facebook. Espero que esse conteúdo tenha superado suas expectativas. Se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todo o novo conteúdo. Eu sou Eric Wendel e até o próximo vídeo.